Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Dentro para Fora. Eu sou Mirtes Neves e fico muito feliz de estarmos juntos em mais um encontro. E hoje a nossa conversa é um tema muito especial. Ele tem marcado a nossa geração: o vazio existencial e descobrir onde está o verdadeiro sentido da vida. Mas antes de chamar a nossa convidada, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você ainda não é inscrito neste canal, aproveita, já se inscreve, dá o teu like neste episódio e compartilha nos comentários de qual cidade chegou esse episódio. Nós amamos conhecer vocês. E hoje eu recebo aqui no estúdio, no De Dentro para Fora, a Iane Lipatin. A Iane faz parte do Ministério Menina dos Olhos de Jesus e tem dedicado sua vida a compartilhar a palavra de Deus por meio de ministrações, estudos bíblicos e devocionais. Iane, que alegria ter você aqui com a gente aqui no De Dentro para Fora. Seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, a alegria toda minha, é uma honra poder estar aqui com você e com todos aqueles que estão aqui conosco, né? Ah, sim, muito gostoso, né? Eu conheci a Iane recentemente numa ministração dela, Pense a Ministração. Vou deixar marcado na descrição dos vídeos os canais dela. Iane, vamos conversar um pouquinho sobre a tua caminhada, que você chegou até aqui. Deus tem chamado você para trazer as ministrações, você tem trazido as ministrações constantemente sobre a palavra, sobre estudos bíblicos. E como nasceu esse amor tão profundo pela palavra? Então, Mirtz, eu comecei com meu marido, né? Nós moramos em vários países diferentes, o meu marido jogava futebol, então o Senhor me tirou mesmo de um lugar assim onde a minha vida parecia estagnada, vamos dizer assim, né? Eu achava que era aquilo ali, ser a esposa dele, ficar ali quietinha no meu, né? E até que um dia nós estávamos morando na época no México e o Senhor falou para mim que ele me levaria a ensinar a palavra dele para mulheres, a estar diante de mulheres, a ministrar a palavra de Deus com mulheres, e naquele momento eu era muito tímida, muito, mas assim, extremamente tímida. Eu falei, não, eu nunca estaria na frente de ninguém, né? Como eu tô aqui, nunca imaginei que eu pudesse estar assim. Mas aquela palavra ficou no meu coração, né? E a gente foi ainda, mudamos de país, de lugares diferentes, e aquela palavra ficava no meu coração, até que eu entendi que era o tempo. Né, eu entendi do Senhor que Ele estava me preparando mesmo para aquele tempo. E o chamado foi a busca pela palavra de Deus mesmo. Sempre foi um estudo, uma busca por conhecer mais a Deus a partir da sua autorrevelação. E me conte o que Deus mais trabalhou no teu coração nesse período, minha querida. Então, Mirtz, foi uma obediência mesmo ao chamado do Senhor. Eu tinha entendido claramente isso, né? Então, quando nós estávamos, na época nós morávamos em Porto Alegre, e lá, junto com as outras esposas, nós iniciamos um trabalho com mulheres, né? Um trabalho missionário mesmo com mulheres. Foi um passo de obediência, apesar de eu olhar para a circunstância e olhar para mim mesma e não ver capacidade alguma nessa. E aí, nisso, e é aí mesmo que a gente vê, né? A glória do Senhor que se manifesta na nossa fraqueza. É exatamente isso no aprendizado, né? Que incrível, né? Esse foi um grande aprendizado. E nesse caminhar, né? Você teve todo esse aprendizado. Que você falaria uma palavra que Deus falou no teu coração sobre este aprendizado específico? Uma palavra seria a permanência, né? Perseverar, apesar do nosso sentimento. Eu creio que essa palavra, sim, é uma palavra que marcou mesmo esse período, onde às vezes eu estava fora da minha igreja, com outras pessoas, dentro de todo esse processo, uma palavra que marcou isso foi a perseverança, ou seja, perseverar no Senhor, apesar das circunstâncias, apesar dos sentimentos, né? Então, eu creio que é isso. Nesse tempo, Deus já começou a trabalhar com você nessa questão do vazio existencial? Quando você estava lá em Porto Alegre? Ou já antes?
Não, eu creio que foi para frente. Aí eu comecei a me despertar, né? Através do Espírito Santo, a me despertar para essa busca por conhecer a Deus. E aí eu iniciei uma busca por ele. Então eu comecei a entender esse vazio existencial a partir da palavra. Porque até então a gente não entende. A gente começa a buscar nas coisas, começamos a buscar nas coisas criadas aquilo que só o Criador pode nos dar. Mas muitas vezes essa nossa busca é sem entendimento. E era o que acontecia comigo. Eu não tinha entendimento, né, de que eu estava buscando nas coisas criadas aquilo que só o Criador podia me dar. Então, houve um tempo de caminhada com a palavra, e neste tempo de caminhada você percebeu esse vazio, que existe esse vazio existencial através dos contatos, porque hoje você também tem um grupo de mulheres que você lidera. Uhum, isso mesmo. E à medida que, porque o conhecimento de Deus, a partir da sua autorrevelação, né, que esse é o entendimento que eu tenho de buscar conhecer a Deus a partir dele, da palavra dele. Então, à medida que a gente vai conhecendo a Deus, e esse conhecimento ele é processual, Deus vai se revelando para nós. Então, à medida que nós permanecemos e perseveramos nele, ele vai revelando mais sobre quem ele é. E à medida que a gente vai conhecendo mais de Deus, nós também vamos nos conhecendo mais. E isso é maravilhoso. Sim. Porque esse vazio eu vim conhecer depois, né? Dentro desse processo de conhecer a Deus. Aí eu começo a conhecer a Deus, sempre voltando para a palavra, né? A partir da revelação dele. E aí eu começo a entender quem eu sou e qual é a minha identidade nele. É verdade. Você acredita que essa geração, ela tem marcas profundas desse vazio existencial? Por que será? Tem. Justamente porque o coração humano, ele carrega essa eternidade, né? Então esse vazio que existe, que é do tamanho eterno, todo o coração humano busca nas coisas criadas aquilo que só o eterno pode dar. Então, aonde que nós vamos encontrar a satisfação plena? Quando esse vazio dentro de nós tem um encontro com o ser eterno. É aí que a nossa alma descansa. Porque enquanto nós não tivermos esse encontro com aquele que é eterno, a nossa alma continua inquieta. Igual Agostinho de Hipona disse: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração até que não encontra repouso. Então, Deus nos fez para ele. Se eu não tiver esse encontro com o Senhor de verdade, com ele que se revela na palavra, a minha alma vai estar inquieta. E o que significa isso? A inquietação da nossa alma significa que nós vamos procurar essa quietude para nossa alma nas coisas. Aqui, igual como nós lemos aqui, né, nesse texto bíblico de Eclesiastes, onde Salomão mostra aonde ele está procurando a quietude para a alma dele. Que profundo isso, né, Iane? Que profundo. Mas você acredita que mesmo a pessoa que já se converteu, aceitou Jesus, tem uma caminhada cristã, ela pode sentir esse vazio existencial? Pode, porque o nosso coração ele é inclinado a desviar-se do Senhor. Então, nosso coração tem isso. Por isso que nós precisamos entender que a igreja, a comunhão dos santos, a relação com o Senhor e com os irmãos, eles vão aprumar os nossos passos, né? O nosso meditar na palavra diário vai recalibrar a nossa caminhada com o Senhor, fazendo com que o nosso coração ele seja redirecionado ao grande amor da nossa vida, ao ser eterno que é o Senhor, o amado das nossas almas. Isso é maravilhoso. E isso confronta o nosso coração, Sim. porque com tantas dinâmicas que nós temos hoje, tantas circunstâncias que nos rodeiam, e vamos falar um pouquinho de Salomão, de Eclesiastes, vamos olhar para esse texto. Ele teve sabedoria, riquezas, encontros incríveis com a rainha de Sabá. Nossa, eu fico a imaginar a riqueza de tudo isso, não só a riqueza de valores, mas a riqueza desses encontros, a profundidade, a sabedoria que ele carregava. E ele fala desse vazio. Nós podemos olhar para ele como um olhar de trazer para as nossas vidas para que nós possamos não entrar nesses lugares de vazio existencial. Você acredita que hoje nós podemos olhar desta forma
Ou qual a forma que nós podemos olhar adequadamente para que o nosso olhar seja profundo no Senhor? É muito interessante, Mirtz, porque esse texto de Eclesiastes vai falar sobre a busca do sentido da vida, né? Então, ele revela essa busca do sentido da vida nas coisas criadas. E ele vai mesmo na riqueza, nas suas realizações pessoais, nos prazeres da sua carne. No conhecimento, riquíssimo de conhecimento. Exato, exatamente. E ele vai nessa busca e ele vai construindo um cenário onde ele busca o sentido da vida. Mas ele chega a uma conclusão, e isso é maravilhoso, porque Salomão, ele era né, se a gente pensar assim, era o que estava no pódio aí, no primeiro lugar, em tudo que um homem, né, em um homem poderia ter e conquistar. Ele tinha toda a riqueza, ele tinha todo o poder, ele tinha tudo. Mas ele chega com todas as conquistas que ele teve nessa terra, buscando sentido para a sua vida, para a sua história, e ele reconhece que tudo é vaidade. E isso é maravilhoso, porque muitas vezes nós estamos como ele, querendo conquistar as coisas, mas a gente não vê a conclusão que ele chegou, que tudo é vaidade, né? E a gente continua querendo apoiar a nossa vida nessas coisas. E o interessante, Mirtz, é que essas coisas em si mesmo não é pecado. Não é pecado. Tudo isso que ele vai mostrando aqui, não, o pecado não está nisso aqui em si, nas conquistas dele, nestas coisas, não. O pecado está quando nós apoiamos o sentido da nossa vida nessas realizações. Aí que está. Ele vai revelar onde está o nosso coração. Né? Ou seja, o sentido da minha vida, a alegria, a minha segurança, a minha confiança está toda apoiada onde? Quando eu conquistar tais coisas, quando eu conseguir as realizações do meu coração, ou da minha família, ou da casa, ou seja, tudo dentro das circunstâncias terrenas. Então, aí é que está o problema, e é isso que o texto vem revelar para nós, que nós não encontraremos sentido para a vida olhando debaixo do sol. Não vamos encontrar. Olhando para esse texto, como que a gente pode perceber que uma pessoa perdeu o sentido da vida? Porque ele chegou no fim da vida, praticamente no fim da vida, que ele percebeu que isso não estava no sentido da vida. Ele correu atrás de tudo isso e, como você mesmo disse, isso não é ilícito, isso é lícito. Mas ele, no fim da vida, ele percebeu que tudo isso era em vão. Como que uma pessoa pode perceber que ela está perdendo o sentido da vida? Enquanto os olhos dela estão em busca das coisas terrenas, enquanto a energia dela está em busca de conquistas terrenas, enquanto os seus olhos, os seus recursos estão unicamente em busca dessas coisas terrenas, essa pessoa vai chegar no final da sua vida com esse mesmo entendimento aqui, que foi tudo em vão, né? Que foi tudo, tudo vaidade. E essa palavra vaidade é muito interessante, porque do hebraico é a palavra revel. E essa palavra fala sobre neblina, significa para nós o quê? Neblina, fumaça. Algo efêmero, que não se pode segurar, e é isso. Todas essas coisas aqui, elas são boas, mas qual é o problema? É quando eu quero apoiar a minha vida naquilo que sequer eu posso segurar. Então é sobre isso que o texto revela para nós, né? Então a pessoa chega no final da sua vida com todas essas conquistas terrenas, e como o texto vai seguir no capítulo 3, na sequência, e outra pessoa vai desfrutar disso, inclusive, e vai passar para outra geração, que vai passar para outra geração, e a vida da pessoa vai terminar aqui, e o que ficou de eterno, né? Aonde que houve essa plenitude? O nosso coração vai continuar mesmo conquistando todas as coisas terrenas, todas as medalhas, os troféus possíveis dessa terra, e o nosso coração vai continuar com aquele vazio existencial, né? Que é do tamanho eterno, como diz o texto. Maravilhosa essa reflexão, Yane. Yane, você acredita que estamos buscando em coisas temporárias aquilo que somente Deus pode oferecer? Mateus 6,33, pode dar uma lidinha para nós, por favor, o que está escrito nesse texto? Sim.
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porque muitos falam, você falou estas Uhum. coisas. Muitas vezes a gente fala todas as demais coisas, que é um Exato. pouquinho sentido diferente, né? Sim, Que interessante isso. É. E estas coisas, do que ele está falando nesse texto? Então, e é muito interessante, porque na verdade é uma palavra que pode parecer que é um pouquinho, mas é totalmente diferente, É né? verdade. Porque a gente acha que todas as coisas vão ser acrescentadas, e não é isso que o texto diz. O texto fala sobre as necessidades mesmo básicas da pessoa, e que a presença de Deus vai estar enquanto nós o buscamos em primeiro lugar, né? Então é sobre essa essência da vida e não sobre o desejo do nosso coração que vai ser acrescentado. Olha, que interessante, porque algumas versões estão diferentes do que esta que você acabou de ler, não é verdade? Mas o conteúdo é o mesmo. É buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas. Então, estas coisas fala dos versículos anteriores. Não demais coisas. Não demais. Que coisa incrível, olha só, Uhum. não sei vocês aí, eu fiquei assim, uau, que maravilha. A gente já leu tantas vezes esse texto e acaba passando por Verdade. estas e dessas, parece tudo muito Exato. parecido, mas não é, né? E sabe que a gente, refletindo sobre tudo que está acontecendo, você falou algo que eu fiquei aqui pensando, falando sobre fumaça, não tem como segurar fumaça. Essa é uma imagem bem forte, não é verdade? Verdade. O que traz uma revelação mais profunda sobre isso no coração, de tentar segurar algo? É como se a gente quisesse reter o tempo e trabalhar sobre esse tempo. Como que é isso? Meu Deus, é tão profundo. É verdade. A gente acaba entrando numa imagem, numa forma de olhar tão profunda. Eu não sei vocês aí, quando ela falou de fumaça, parece que tentava pegar fumaça mesmo, né? Que é a névoa, Sim. o ar. Sim. Você não tem como segurar. Não. Você não tem como segurar. É como se tentar segurar o teu dia, a tua vida. Exato. E isso é maravilhoso, Mirtz, porque quando a gente pensa no tempo, é o que o Eclesiastes capítulo 3 vai falar. Ele vai aprofundar justamente sobre o tempo, e que o Senhor, ele Deus é o Senhor do tempo, né? E ele é eterno, porque para ele 1000 anos é como um dia. E assim como isso realmente revela o nosso desejo e a nossa ânsia de tentar controlar o tempo, coisa que não tem como. Não tem como a gente controlar o tempo, né? Somente Deus mesmo é que sabe o tempo de todas as coisas. E isso, essa nossa busca por tentar segurar a fumaça, né? Como falamos, buscar sentido nessas coisas, na neblina, essas coisas passageiras, é como se nós estivéssemos tentando segurar o tempo. Não tem como. Não tem como a gente apoiar a vida nisso. Por isso que esse versículo é tão importante. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Exato. Profundo, né? Exatamente. Eu fico ouvindo ela falar aqui, eu fico mergulhando nas palavras, é tão gostoso, a gente mergulha. Nós estávamos conversando um pouquinho antes de começar esse episódio, que hoje acontece, a nossa vida está tão corrida, tão cheia de circunstâncias do dia a dia, e é lícito, porque todos nós estamos envolvidos com tantas demandas, mas porém nós não paramos a refletir a profundidade de cada palavra, qual o sentido daquela palavra, na profundidade dela. Você tem um estudo devocional, que você estuda a palavra, e você já faz um tempinho que você está estudando. Fale um pouquinho sobre isso, antes da gente se aprofundar um pouquinho mais nesse texto aqui, para você contar. Sim. Então, eu comecei, Mirtz, a minha caminhada com o Senhor já faz uns 30 anos, né? Que eu me converti e comecei a caminhar com o Senhor. E eu confesso que no início da minha caminhada, a minha vida espiritual se baseava no quê? Em receber palavras que eu ouvia aos domingos. Mas a minha vida durante a semana, de segunda a sábado, era normal. Eu vivia a minha vida e eu apenas fazia o quê? Eu acrescentava um dia da semana onde eu ia para a igreja. E eu me achava espiritual por causa disso. Não lia a Bíblia, não buscava ao Senhor, né? E a minha vida continuava desse jeito. Mas eu ia para a igreja e eu achava que aquilo bastava. E aí, no meio de todas essas minhas viagens com o meu marido, né, por causa do trabalho dele, nós estávamos em um país
morávamos na Itália naquela época, e eu já tinha minhas 2 filhas, e meu marido lá viajava bastante com o time, e eu ficava sozinha com as minhas 2 filhas, e a única coisa que eu tinha lá era a Bíblia, né? E graças a Deus por isso. Lá não tínhamos muitos amigos, a gente ficava muito sozinho, praticamente nenhum amigo, não tínhamos igreja para frequentar lá também. Então, a única coisa que eu tinha era a Bíblia. E eu, naquela época, há 20 anos atrás, a gente levava CD, né, com pregações, não Sim, tinha facilidade dos dias de hoje. sim. Então, a gente ouvia aquilo, mas aí eu falei assim, eu vou começar a ler a Bíblia. E eu comecei, Mirtes, a comer a palavra de Deus mesmo, sabe? E eu li, eu falava, Senhor, eu quero conhecer o Senhor por quem o Senhor é. E isso, naquele período, né, a gente morou lá durante 2 anos e foi um tempo mesmo onde o Senhor estava me preparando. Até depois que passei daquele tempo, eu falei, puxa vida, naquele tempo eu não pude, eu não ministrei a palavra para ninguém. Eu não, né, não compartilhei a palavra, era muito eu sozinha. E depois o Senhor me falou, ele falou para mim, me fez entender, né, que aquele tempo o Senhor estava me preparando para aquilo que viria, por encontrar essa revelação de quem Deus é, por conhecer a Deus a partir dele mesmo, é o que eu sempre falo, é conhecer a Deus a partir dele mesmo. Então, eu entrei, mergulhei na palavra de Deus de uma forma onde a minha vida já não se baseava em algo que eu ouvia aos domingos, somente com uma palavra que já havia sido mastigada por alguém, e a minha vida continuava daquela forma, não. E aí eu comecei a ler, e eu falei assim, meu Deus, que Deus é esse? Foram ali que os meus olhos realmente se abriram para contemplar a beleza de quem Deus é. E a minha busca é essa. Eu não me contento mais. Depois que os nossos olhos veem, eu não me contento mais com a superfície. Eu quero mergulhar, eu quero conhecer, eu quero cada dia mais mergulhar na profundidade de quem Deus é. E como eu falei no início, é uma progressão, né? À medida que a gente vai conhecendo, o Senhor vai se revelando. Então, isso é maravilhoso, é como a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais a cada dia, até que seja um dia perfeito. Então, é assim a nossa caminhada. E aí eu comecei a compartilhar a palavra a partir da pandemia, já nas redes sociais, então, e a buscar isso, e despertar também nas pessoas isso. É o que eu compartilho, que eu demorei muito para encontrar o Cristo a partir da revelação, da sua autorrevelação. E hoje, o que eu puder fazer para que contribuir para o avanço do reino no tempo de cada pessoa, para que ela possa mergulhar na palavra de Deus. É o que eu vou fazer. É onde eu gasto a minha vida. Maravilhoso. Você estuda a palavra não com 1 ano, né? Quanto tempo é o teu estudo voltado para quanto tempo? Então, já faz 18 anos que eu compartilho a leitura bíblica ao longo de 1 ano. Esse ano eu comecei agora 2 anos a leitura. Então, comecei em janeiro. A leitura da Bíblia A integral. leitura da Bíblia 2 toda, em anos. 2 anos. Não mais em 1 como era antigamente. Exatamente. É porque me chamou muito a atenção isso. Eu falei assim, como é isso? É bem mais profundo, né? Exato. E Às aí vezes fica um tempão num versículo só, né? Exato. E a chamada é justamente essa, diminuindo a velocidade e aumentando a profundidade. Amei. Onde a gente vai conhecer o Cristo, conhecer aquele a quem a palavra aponta, Jesus Cristo. Diminuir a velocidade e aumentar a profundidade. Que sério isso. Casa com o que nós estávamos conversando um pouquinho antes de começar esse episódio. Sim. Porque a gente não para ruminar a palavra, Exato. né? Eu usei até a palavra ruminar quando eu fiz o seminário, quando eu fiz Então, o pastor veio falar o que era ruminar. Eu falei, meu Deus do céu. E como é interessante pegar aquela palavra e passar o dia pensando nela, trabalhando ela na tua mente. Exatamente. E a gente, muitas vezes, não corre, levanta de manhã já atrasado e tudo. Exato. Tirar um tempo com calma, diminuir a velocidade e aumentar a profundidade. Amém. Que incrível. Meu Deus. Meu Deus, que maravilha, que coisa mais gostosa, meu Deus. É uma delícia você ouvir uma pessoa com uma palavra tão profunda na palavra e com tanta revelação.
É um pão fresco para nós nesse dia. Está sendo feito um pãozinho bem fresquinho agora para quem está assistindo. Um pãozinho fresco aí para você dessa palavra tão incrível. Mergulhe na palavra. Amém. Mergulhe. Porque muitas vezes a gente tem urgência. Nós estávamos falando também Sim. sobre urgência, né? Urgência disso, urgência daquilo. Sim. Tudo emergência, urgência, tudo urgente, tudo urgente. A gente busca muito método, né? A gente busca muita eficiência. A gente busca meios práticos para conseguir aquilo que só o Senhor pode nos dar. E a nossa relação com o Senhor, ela é nutrida, né? A nossa comunhão com o Senhor, ela é nutrida através de uma relação. Mas a gente quer passar no drive-thru, né? Sim. E colher aquilo rapidamente, mas não é assim. Nossa relação com o Senhor, ela deve ser nutrida no dia a dia. Né, na perseverança, numa busca, Mirtes, que eu gosto de falar muito sobre isso também, é numa busca não baseada no nosso sentimento. Eu não estou com vontade de ler. Eu não estou com vontade de orar. Mas quando que a Bíblia diz que você precisa ter vontade? Né? É um passo de obediência. É a partir de você entender a necessidade desesperada da sua alma de buscar preencher esse vazio da sua alma naquele que é eterno. É verdade. Então, à medida que a gente vai conhecendo mais ao Senhor, é muito maravilhoso, Mirtes, que eu tenho experimentado que à medida que eu conheço mais ao Senhor, eu percebo a distância que eu estou da santidade dele. Então, enquanto eu acho que eu estou muito próxima a Deus, que ele é o meu amigo, que ele é o meu parceiro, que ele é que eu não estou entendendo do evangelho. Eu preciso entender que a distância entre nós, ela é gigantesca, por isso que Jesus veio, para que ele, somente Cristo, na morte, ele nos reaproximou de Deus. Então, assim, eu não posso achar que, não, tá tudo bem, sou quase ali igual ele. Não sou. Não sou. Eu preciso desesperadamente dessa graça que me alcança, da misericórdia de Deus que me alcança. E aí eu começo a entender, né, de forma ampla o que significa graça, o que significa misericórdia, para que também eu possa viver com o meu próximo e também estender a ele a mesma graça que me alcançou, a mesma misericórdia que me alcançou, o mesmo perdão que me alcançou, o mesmo amor que me alcançou. A gente fica até sem palavras. É profundo mesmo, muito, uma profundidade poucas vezes vistas. Uma profundidade uma profundidade que poucas vezes a gente vê. E aquela pessoa que diz assim, puxa vida, já pode fazer a chamada para acompanhar você. Olha, eu tenho dificuldade, acho tão difícil a leitura da palavra, porque realmente, né, sem a revelação, tem palavras que você tem que caminhar com dicionário junto, porque a gente tem que imaginar que essa Bíblia foi escrita há 2.000 anos atrás, pelo menos tem partes que são mais antigas, 5, 6 mil anos atrás. Então, claro que eram tempos diferentes, eram formas de colocação diferentes, né? O que você falaria para essa mulher que de repente ela olha para esse homem que olha para a palavra e fala, meu Deus, não consigo entender a palavra? Porque muitos falam isso. Muitos, exatamente. É interessante, a primeira coisa que a gente vê é que realmente quem ilumina os olhos do nosso coração é Deus, né? Então é a busca pelo Senhor mesmo, é a busca pelo Espírito Santo, que ele ilumine os olhos do nosso coração para que a gente possa enxergar, porque muitos vendo não veem. Né? Por quê? Porque não foi aberto os olhos espirituais para contemplar as maravilhas desse Deus maravilhoso. Então, a primeira coisa é pedir mesmo para o Senhor, né? A segunda coisa que eu sempre falo é um plano de leitura ajuda muito, Mirtes. Eu falo por experiência minha mesmo, eu vou compartilhar aquilo que eu vivo. Então, ter um plano de leitura é muito importante, porque, como eu falei antigamente, eu lia a Bíblia assim, esporádica, eu lia textos isolados, e eu não entendia o contexto. Então, você lê um texto bíblico dentro do seu contexto é maravilhoso. Então, tem um plano de leitura. E a terceira coisa que eu falo é assim, mesmo sem entender, continue. Mesmo se você não está entendendo aquele texto ali, continue, não pare, né? Porque à medida que a gente vai lendo, como eu falei, é uma revelação progressiva. Então, à medida que a gente permanece, Deus vai se revelando mais a cada dia. Maravilhoso.
Vamos voltar lá para Eclesiastes. A gente foi lá para Mateus, agora vamos voltar para Eclesiastes. Ai, meu Deus do céu. E quando alguém perde esse sentido da vida? Nós já demos vários spoilers aqui para poder, né, já voltar para o sentido da vida. Sim. Por onde pode começar esse caminho de volta? Esse caminho de volta é maravilhosa essa sua pergunta, porque o caminho de volta reinicia no encontro com aquele que é eterno. Porque é o eterno que vai preencher o vazio da eternidade do nosso coração. Eclesiastes 3, versículo 11, fala que Deus colocou em nós essa eternidade no coração de todo homem. E essa eternidade só pode ser preenchida por aquele que é eterno. Aonde vai haver essa reconexão é no encontro. É no encontro. É quando esse céu toca a terra, através do encontro com aquele que é eterno. Então, o que acontece? Deus, ele se revela para nós e nós respondemos a esse chamado do Senhor. Como? Buscando a presença dele. Buscando, eu vou buscar, eu vou ler a palavra, eu vou ter o meu tempo de oração com o Senhor. Então eu vou exercer as minhas disciplinas espirituais. É através desse encontro com o Senhor, né, que a gente vai voltar e o nosso coração vai ser novamente recalibrado. Que incrível. E Anne, tudo isso, diante de tudo isso que nós conversamos, eu quero te fazer uma pergunta que dá nome ao nosso episódio sobre o vazio existencial. O que realmente satisfaz a alma? Essa pergunta é maravilhosa, porque quando a gente olha para essa leitura aqui de Eclesiastes no Salomão, o homem mais sábio, mais rico que existiu aqui nessa terra, né? Sem contar, claro, o nosso Senhor Jesus, a gente olha que ele chega no final da vida dele e ele vê que tudo aquilo é vaidade. E é interessante que o texto bíblico vai contar no livro de Eclesiastes que ele escreve, e ele traz muito a expressão debaixo do sol. E a gente vai encontrar a resposta dessa sua pergunta justamente aqui. Enquanto nós estamos com o olhar, assim como Salomão estava, buscando a resposta e o sentido da vida nas circunstâncias terrenas, ou seja, com os nossos olhos buscando resposta debaixo do sol, nós não encontraremos. Continuaremos com o vazio dos nossos corações. Continuaremos nos apoiando em uma coisa que não sustenta, num fundamento que não sustenta. A nossa casa vai continuar sendo construída em cima da areia, dessa forma. Mas aonde que nós encontraremos o real sentido da vida? É quando nós deixamos de olhar para debaixo do sol e nós elevamos os nossos olhos para onde vem o nosso socorro. Nosso socorro, ele vem do Senhor. Eu acho maravilhoso o Salmo 121, versículo 1 e 2, que diz assim: eleva os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem daquele que criou os céus e a terra. Então, o que nós precisamos fazer é nós elevarmos os nossos olhos além do sol. É olhar, porque somente no Senhor que nós vamos encontrar o sentido e o propósito para as nossas vidas. A plenitude no nosso coração nós só encontraremos quando nós, finitos, tivermos o encontro com aquele que é eterno. Que riqueza de entendimento, minha querida. E ao longo da sua caminhada, qual foi a verdade que Deus gravou no seu coração sobre o verdadeiro sentido da vida? É contemplar a beleza de quem Ele é. E isso, assim, eu acho que eu fico até emocionada. Porque nós temos buscado essa beleza que Deus nos criou para nós encontrarmos a beleza. Deus nos criou para o belo. E nós buscamos esse contentamento e essa beleza e esse sentido nas coisas criadas. E nós não vamos achar. Nós só vamos achar. Nós só vamos achar a plenitude, nós só vamos achar a beleza naquele que é a beleza encarnada, Cristo Jesus. Ele é o belo, ele é o amado das nossas almas. Então, quando os nossos olhos estão diante e fazem aquele pedido como Moisés fez, ele suplicou ao Senhor: Senhor, mostra-me a tua glória.
O que ele estava querendo ver? Ele estava querendo ver a beleza de quem Deus é. E a beleza de quem Deus é repousa no Cristo de Deus. Em Cristo, toda a palavra, o Senhor faz convergir em Cristo todas as coisas. Jesus Cristo, ele é o Deus invisível. Então, quando a gente olha para o Cristo e quando a gente encontra o Cristo na palavra, os nossos olhos encontram essa saciedade. A nossa alma é farta desse pão, dessa beleza. A nossa sede, ela é saciada quando os nossos olhos veem e contemplam a beleza desse Cristo. Isso é maravilhoso. E quando eu continuo no meu mergulho, quando eu deixo de parar num contentamento onde, eu já ouvi uma vez só. Às vezes me perguntam assim, mas eu não tenho vontade. Não, você entra, às vezes você entra. Quando você entra no profundo, você não consegue mais viver sempre, sem. E às vezes a pergunta vem assim para mim, Mirtz, como que eu posso me manter constante com o Senhor? E aí eu devolvo com outra pergunta, como que você não está constante com o Senhor, minha irmã? É porque você não teve um encontro. Não tem como. Não tem quando os nossos olhos são maravilhados, quando é descortinado diante de nós. Quem é esse Rei maravilhoso? Quem é esse Jesus, o belo, aquele que sacia a nossa alma, aquele que dá sentido, aquele que dá propósito para a nossa alma? Como? Como deixar? Não tem como. Não tem como. Não tem. Aí a gente faz igual o rei Davi, que falou, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu templo todos os dias da minha vida, para contemplar a tua beleza. É isso que eu quero, é contemplar a beleza de quem Deus é todos os dias. Aí isso gera em mim o quê? Uma gratidão, uma vida grata ao Senhor por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele ainda fará. Já não pelas coisas criadas ou por conquistas terrenas, porque tudo isso é passageiro. Agora, quando os meus olhos estão além do sol, aquilo que eu já tenho nele, o fundamento que eu tenho, as raízes que eu tenho, isso ninguém tira. Essa é a boa parte que Jesus Cristo disse. Quando Marta estava agitada, e aí a gente já vai para a história, e Maria estava aos seus pés, e Marta falou, peça para que dê ordem a Maria que venha me ajudar. E Jesus olha para ela e fala, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, uma é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa é a boa parte, é o Cristo Jesus. Essa não é tirada, por quê? Porque é o eterno, está além do tempo. É Ele, é a beleza, é o brilho nos olhos por encontrar o Cristo, é o desejo de buscar conhecê-lo a cada manhã. Isso é maravilhoso demais. É maravilhoso. E disponível para todos, para todas as pessoas. Amém. Todas as pessoas estão, Deus está disponível para todas. Amém. Basta buscar, clamar, pedir. E como você diz, ela é progressiva. Muitas vezes as pessoas olham para você, você já está adiantada no processo. Tão adiantada que você já está levando pessoas a conhecerem profundamente a Cristo. E isso é muito lindo. E o que nós podemos aprender para a nossa geração em Eclesiastes? A grande pergunta, que nós temos aqui de Eclesiastes é justamente essa, era a pergunta do pregador, de Salomão, que ele faz. Ele está buscando o sentido para a vida. Então, a grande lição que nós tomamos para nós é justamente entender que nas coisas criadas nós não encontraremos sentido para a nossa vida. E o que significa encontrar sentido para a vida? É encontrar a razão da nossa felicidade, da nossa segurança, da nossa alegria, da nossa paz. Nas coisas criadas nós não vamos encontrar. De forma alguma. Tudo isso é efêmero, tudo é passageiro. Há momentos bons, sim, mas é condicionado a esse tempo que nós vivemos. Então, o resultado é o quê? É o mesmo resultado que ele chegou lá em Eclesiastes 12, no versículo 3, ele diz assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. É o temor a Deus. É o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Esse homem mais sábio, que a Bíblia vai dizer que existiu, sem contar, claro, nosso Senhor Jesus. Ele chega no final da sua vida e fala,
O resumo de tudo é: teme ao Senhor e guarda o seu mandamento. Então é a obediência à palavra de Deus. E por que que nós nos perdemos na nossa caminhada? É porque não obedecemos. Até ouvimos, até conhecemos algumas ordenanças do Senhor, mas nós lutamos conosco mesmo em obedecer aquilo. E aí vivemos de acordo com o nosso próprio coração, que é enganoso. É verdade. E como ele engana a gente, né? E a gente acha que está tudo bem e, na realidade, cada vez mais afastado do nosso Senhor Jesus Cristo. E buscar essas verdades internas, é que faz sentido na vida. O sentido da vida está em buscar as verdades eternas. Exatamente. Essa é a verdade. E, Anne, para encerrarmos essa nossa conversa tão incrível, que eu ficaria aqui mais umas trocentas horas. Muitas horas ficaria aqui. Eu gostaria que, se possível, você deixasse uma palavra para quem está nos ouvindo, aquela que o Senhor colocou no teu coração hoje para levar para aquela pessoa que está precisando ouvir uma palavra. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor com todo o seu coração. Busque ao Senhor através da sua autorrevelação. Deus, ele se coloca para nós e ele se revela para nós hoje mediante a sua palavra. A palavra de Deus, ela é suficiente para nós conhecermos quem Deus é. Então busque a Deus a partir da sua autorrevelação, da palavra de Deus, porque é a partir da palavra que nós vamos conhecê-lo. Então essa é a palavra que eu deixo no final. Muito obrigada pela tua palavra. Agora nós vamos para o bate-bola. Vamos lá? A palavra que vier na tua mente, a primeira palavra que vier na tua mente. Então, um versículo que sustenta a sua caminhada hoje. Eu vou falar Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Qual foi o momento em que Deus mais transformou o seu coração? Foi no momento em que eu estava sozinha, distante de muitas distrações no começo da minha caminhada. Qual o personagem bíblico que mais inspira você e por quê? Eu olho muito para Moisés, porque a vida dele sendo dividida em 3 fases de 40 anos, onde os primeiros 40 anos ele viveu no palácio, os 40 anos seguintes ele viveu no deserto, e os 40 anos seguintes ele viveu à frente do povo de Israel, né, na peregrinação pelo deserto. Então, entender os tempos de vida trazem para mim esse tempo de preparação, né? Que com o Senhor não tem tempo perdido, mas existe tempo de preparação. Então eu vejo a preparação de Deus no momento da vida de Moisés, onde parecia que já tinha terminado. Então isso fala muito comigo. É profundo isso porque Moisés foi um libertador. Desde os primeiros 40 anos dele, desse mesmo período, ele foi um libertador. Mas ele quis atropelar um pouquinho os processos que Deus faz. E você que está me ouvindo, muitas vezes acontece isso com você também, de atropelar os processos. Mas eu quero te falar que você é uma libertadora, um libertador. Então, busque os caminhos do Senhor, volte para os caminhos, faça o teu recomeço, alinhe o teu caminhar, que o teu chamado é libertador. Não sei para quem eu estou falando, mas eu estou falando de você que está vivendo várias circunstâncias se repetindo na tua vida. Preste atenção, o Senhor está te chamando para a volta e te chamando para que você é um libertador. Amém? Amém. Existe uma oração que você nunca deixa de fazer? Existe para eu, assim, é uma oração de gratidão ao Senhor e de iluminação, né? É uma oração assim que faz parte da minha jornada de oração com o Senhor.
uma oração por iluminação. Iluminação do Espírito Santo para que eu possa contemplar a beleza de quem Ele é. Olha que interessante. Eu oro sempre para que Deus abra os olhos do meu entendimento. Mas agora eu vou pedir para que Ele ilumine também, além de Ele abrir os olhos do meu entendimento, para que Ele possa iluminar também. Olha que interessante, tão lindo isso, essas informações que a gente vai juntando com aquelas informações que a gente já tem, daquelas vivências que a gente já tem, a gente vai acrescentando, maravilhoso. Você olhando para esta geração, o que mais arde no teu coração, olhando para essa geração como ela está hoje? A favor dela, o que arde no teu coração? Arde no meu coração, Mirtes, um desejo, um senso de urgência, né? Um senso de urgência em relação a que a gente possa ter esse senso de urgência e clamar de verdade, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Porque Ele vai vir como noivo a buscar a sua noiva, mas a noiva precisa estar madura. Porque Ele não veio ainda, porque a noiva está imatura. Ela é infantil. Ela é imatura, ela é uma criança. É por isso que o noivo não veio. Então, é um senso de urgência, de preparação e maturidade para essa noiva. E entender o quê? Que nós fazemos parte desse corpo para o avanço do reino e cooperando com a obra de maturidade para a noiva. Amém. O que mais enche o teu coração de esperança nesses dias? Nesses dias, eu não posso dizer que é a volta, quer dizer, eu devo dizer que é a volta de Cristo, né? Saber a certeza de que Cristo vai voltar, porque a gente vai vendo justamente tantas circunstâncias, né? Tão difíceis, catástrofes, terremotos, situações assim dolorosas na nossa alma que a gente vê, meu Deus, o que a gente pode fazer? Então a esperança está na volta de Cristo. Eu ri aqui porque é o que eu penso, né? A minha esperança é a volta de Cristo. Eu falei, meu Deus, é exatamente como a gente pensa, né? Qual o maior desafio para quem deseja viver uma vida profunda em Deus, a teu ver? Eu creio que é a disciplina, né? A disciplina e o eliminar as distrações. Então, porque a nossa relação com o Senhor, ela deve ser nutrida. E o que acontece? Que as distrações têm nos roubado deste lugar. Então, é algo que eu vou responder ao chamado do Senhor. O Senhor está nos chamando todos os dias. Assim como chamou o profeta Samuel, todos os dias ele nos chama. E como que eu vou responder a esse chamado? Então, eliminando as distrações, com uma mentalidade disciplinada com o Senhor, com uma resposta obediente a esse chamado. Onde eu não vou responder de acordo com o meu coração, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, porque o evangelho não é sobre sensações nem emoções, o evangelho é sobre convicções. Então eu vou responder de forma consciente ao chamado do Senhor, entendendo que aquilo ali vai nutrir a minha alma para a minha caminhada. Que profundo. Convicções, olha a palavra, gente, convicções, não emoção. Que profundo. O que você gostaria, ó, o último agora, tá? O que você gostaria que seus filhos e as próximas gerações nunca esquecessem sobre Deus? Algo teu, do teu coração. Porque eu acredito, sabe, Anne, que Deus tem derramado revelações para você profundas. Porque Deus, ele deseja se revelar para cada um de nós, em todo tempo, em todo momento. Mas muitas vezes nós não estamos ouvindo o que Deus quer falar conosco. Ele continua falando, ele não deixou de falar. Só que por conta das nossas urgências, nossas, não da dele, mas das nossas urgências, das demandas do dia a dia. E eu acredito que você é uma resposta para essa geração. Deus colocou um chamado no teu coração, é porque eu tenho visto algumas pregações dela que são incríveis, gente, são incríveis. Nós falamos muito pouco hoje aqui, e eu já vou deixar o convite para você voltar no próximo episódio aqui para a gente falar mais especificamente, de repente, de uma palavra. E eu vejo e creio que você é a resposta
também, como outras mulheres também, outras pessoas, para esta geração. Deus te preparou ao longo desses 30 anos de conversão, como você mesma falou, e tem revelações que Ele está trazendo no teu coração. E são marcas impressas. E eu digo para você que muitas vezes você vai buscar essas informações que Deus vai revelar no teu coração, lá no Google, porque eles são tão maravilhosos que você fala, não, Ele já revelou para alguém. Mas Ele só traz revelações profundas para aquele que obedece, para aquele que tem fé, para aquele que acredita, para aquele que, de fato, vive e mergulha na palavra como você mergulha. Que eu digo que nós mergulhamos na palavra, e você vai rir, porque a gente falou sobre isso, que além do profundo de Deus tem os lençóis freáticos, que são muito para baixo. E ali é bem difícil de ficar. É só para aquele que realmente decidiu e quer caminhar uma vida profunda com Deus, que é o melhor lugar para se estar. Então eu acredito que Deus já depositou essa resposta no teu coração, e talvez ela seja inusitada, seja diferente, porque não tem igual, porque você é diferente. Deus depositou em você palavras, conhecimento único. Eu creio que Deus, ele se revela. À medida que nós o buscamos, ele vai se revelando cada vez mais. Então, o que eu gostaria de deixar é: não deixe de buscar a esse Deus maravilhoso. Por mais que as circunstâncias, às vezes, e o nosso coração, os nossos sentimentos, possam pensar que talvez ele não esteja, que ele não se importe. Não, continue buscando, porque à medida que a gente vai buscando a esse Deus, ele vai se revelando cada vez mais. E quanto mais nós o conhecemos, mais nós o amamos. E aí, o nosso coração e todas as nossas afeições, os nossos afetos, o nosso amor convergem para aquele que é capaz de satisfazer plenamente o nosso coração e o nosso vazio existencial. Amém. Que palavra incrível, Iane. Sem palavras, eu posso passar horas aqui te agradecendo por essa palavra tão profunda, tão maravilhosa. Obrigado por estar aqui junto com a gente no De Dentro para Fora. Que Deus ilumine os olhos do teu entendimento cada vez mais e que você seja essa resposta para essa geração e para as próximas que elas carregam isso. E profundamente do meu coração, eu tenho uma gratidão muito grande pela tua vida. Muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço essa oportunidade, Mirtes, de estar aqui também é uma grande alegria no De Dentro para Fora. Muito obrigada. Eu quero deixar para você que ficou conosco até aqui o meu muito obrigado. E te convidar novamente, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha com uma amiga que precisa ouvir essa palavra, e eu quero deixar um versículo no teu coração. Inclusive esse versículo nós falamos no episódio, que é Mateus 6,33, que diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que essa seja a sua prioridade todos os dias, quando Cristo ocupa o primeiro lugar em nosso coração, a nossa alma encontra tudo o que sempre procurou. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu quero deixar um abraço no teu coração, um beijo no teu coração e até o próximo episódio.